notícia para o trabalho. E acreditem, eu tô trazendo uma matéria muito especial para vocês. Eu vou dar um beijo para minha amiga Flávia Mentoni. Imaginem como que é o macho do século XXI. Eu tô aqui com o meu amigo jornalista Cláudio Santos, que ele é autor desse livro e que tem palestrado por aí explicando como ele deixou de ser machista para se tornar um macho dono da casa. Tudo bem com você, Cláudio? Oi, Regina, tudo bem? Muito prazer todo mundo que está vendo a gente aqui. Maravilha bater esse papo contigo. Então é um jornalista machoxô, dono de casa. É, mais ou menos isso. Eu sou jornalista de profissão e aí por conta de uma situação que aconteceu na minha vida, eu acabei virando dono de casa. E de dono de casa, quando eu fui dono de casa, é que eu fui perceber como eu era muito machista, como ainda como ainda tem muita desigualdade entre os homens e as mulheres e como dá trabalho demais para cuidar de casa, cuidar de filho. Aí que foi cair a minha ficha que realmente eu como homem podia fazer um pouco mais para apoiar não só a mulher que estava do meu lado ali, mas apoiar as mulheres na sociedade, acho que apoiar de verdade esse movimento da gente ter oportunidades iguais para homens e mulheres, né? Ainda tem muita desigualdade que a gente pode reduzir e acho que o papel dos homens é fundamental nisso. E que bacana, e a gente ficava aqui na apuração e muita coisa saiu e eu vou tentar trazer de lá para cá para vocês poderem desfrutar também aí em casa. Mas já que eu tô aqui como palestrante e que é internacional, a gente vai também, mora fora do país, pode levar essa palestra para vários lugares do mundo e ser traduzido lá como outros grandes palestrantes de outros lugares do mundo são traduzidos aqui para o português. Você sabe se descrever a sua autoimagem já? Já sabe fazer sua autodescrição de imagem? Não, eu acho que acho que sim. Eu posso dizer que eu sou um cara que viveu dentro de determinados padrões durante muito tempo e não conseguia perceber que quem estivesse fora daquilo também tinha direito a ter voz e também tinha direito a ser visto, né? Então acho que eu sou um cara que em determinado momento, por conta de uma determinada situação, permitiu abrir a visão de mundo, abrir a visão das coisas e principalmente ter um olhar mais empático para quem, por exemplo, está numa posição inferior. E aí, vocês que nos assistem, a gente sabe que a gente tem um público de diversidade muito grande, Cláudio, e vai que nessas palestras que você fale para milhões, tenha lá alguém de baixa visão ou um cego, aí eu vou fazer minha autodescrição de imagem e vou convidar você para fazer a sua também, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então eu sou Regina Ramalho, sou loura de olhos verdes, uso o cabelo aqui na altura dos ombros. No programa de hoje, visto um blazer florido nas cores preta, branca e vermelho. Uma camisa laranja por baixo e uma calça jeans azul escuro. E essa foi minha autodescrição de imagem de hoje. Como é que você se descreve no nosso público? Eu sou um gordinho, não muito alto, 1,75 m, careca. E uso óculos, enxergo mais ou menos bem, preciso de óculos, estou vestindo uma camiseta amarela, uma camisa azul por cima, bem informal, calça jeans, para bater esse papo com vocês aqui. E como é que esse executivo virou dono de casa e acabou gostando, Cláudio? Então, a história começou, eu tinha trabalhado como executivo minha vida inteira em grandes empresas. Estava meio cansado do mundo corporativo, eu queria ter uma experiência de empreender também. Abri uma loja de vinhos e um ano depois de ter saído do meu último emprego formal e ter a loja de vinhos, a minha esposa recebeu um convite para ir trabalhar em outro país. Recebeu um convite para ir trabalhar em Singapura. E eu tinha colocado todas as minhas energias, todas as minhas economias nisso e de repente me vi numa situação de decidir, né? Foi a decisão mais difícil da minha vida, só fui por 2 motivos. Primeiro, eu não tive coragem de dizer não para minha esposa. Ela tinha batalhado a vida inteira para ter uma carreira profissional internacional, estava numa empresa multinacional, podia ascender, e eu achei que, embora eu tivesse acabado de começar um negócio novo, né, como homem a gente tem que ser o provedor, né, a decisão natural seria não ir, né? Mas eu não tive coragem de dizer não, e fui. E tomei a decisão baseado num detalhe pequeníssimo, que era, eu achava que poderia trabalhar em outro país.
E aí quando eu cheguei em Singapura, eu descobri que eu não ia poder ter um visto de trabalho. Então, quer dizer, virei um dono de casa compulsoriamente. Então essa história começou assim, e em algum momento da minha vida eu decidi contá-la no livro, que achei que foi uma experiência bastante rica e uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira quebra de paradigma mesmo, né? De cara super machão que tinha que ser o provedor, para de repente ficar em casa, cuidando de casa e de filho. Você tem uma ideia, Regina? Eu tinha na época 38 anos de idade, nunca tinha fritado um ovo na minha vida, de tão machão que eu era. Nunca tinha fritado um ovo e de repente ele aparece como aqui em algumas imagens, passando aspirador, todo engravatado aqui, passando aspirador, enfim, em algumas imagens aqui, não sei se o Ed depois vai colocar algumas aí para vocês assistirem, mas do nada, uma virada de chave total. Total. E que me abriu um caminho, as pessoas no começo que me fizeram entender, porque eu muito machão, nem isso eu conseguia enxergar, de que eu tinha uma grande história de igualdade de gênero para contar, né? Lógico que para mim doeu muito quebrar todos esses paradigmas, né? Eu posso dizer que no primeiro ano lá em Singapura não teve um dia da minha vida que eu não queria cortar os pulsos. É difícil mesmo, quando você é um homem e não trabalha não, porque cuidar de casa e filho dá um trabalhão danado, mas as pessoas esperam que um homem vai ter um trabalho fora de casa, vai ter um trabalho remunerado, né? Quando você é um homem e não trabalha, todos os dias da sua vida tem alguém que te lembra disso. É aquela história, parece que você toma uma facada e vem o cara e fica girando, né? Então, quer dizer, e aí você se preocupando, eu com aquela cabeça ainda no século XX, vamos dizer assim, me preocupando o que os outros homens pensavam de mim. Meu pai vai pensar, minha mãe, meus amigos. Exato. Então, quer dizer... Minha própria filha, né? Foi um começo doído, para depois eu decidi que tinha que sair do armário. A gente usa a expressão sair do armário com a conotação mais sexual, mas na verdade eu precisava assumir que a decisão que eu tinha feito tinha sido a melhor decisão. Era uma decisão de apoiar a carreira da minha esposa. De amor. De amor, de apoiar a carreira, de apoiar a criação da minha filha. Enfim, e eu não enxergava essas coisas. Você sabe que eu ainda era muito machão no começo. A minha filha chegou lá em Singapura com 3 anos e meio. E eu, lá cuidando dela, quando comecei a fazer as palestras, eu fiz a conta de quantos dias ininterruptos eu tinha passado junto com a minha filha. Você consegue imaginar quantos dias eu passei do lado da minha filha, que eu não larguei minha filha um dia? Foram 1.005 dias. Só quando eu vim para o Brasil a primeira vez, que a minha filha descobriu, né, que eu ia viajar, que eu ia ficar fora de casa, que aí aparece uma história fantástica que eu conto no livro aqui, de como é que eu descobri que eu estava fazendo a diferença. Que o Ed já disse que vai ler antes da Regina. Pode ler aí, Ren. Quero só ver essa. Né? Depois de 1.005 dias, mais os 3 anos e meio que a minha filha já tinha, é que eu fui perceber a importância que eu tinha na vida dela como pai e a importância, óbvio, que ela tinha na minha vida também. Eu não vou contar a história aqui, que a gente pode falar de outras coisas, mas quem quiser vai ler no livro, ou se não, passa no canal do YouTube que eu conto essa história. Mas você acha que eu vou deixar ele sem contar pelo menos um pouquinho disso? Porque é exatamente o pulo do gato, né? Eu, Regina Ramalho, eu agora fiquei doente esse ano, quase 3 meses inteiro parada em casa, sou workaholic, trabalho desde os meus 14 anos, 8 anos já vendia coisa lá na feira da minha casa, e eu não me imaginava trabalhar de casa. E aí essa doença me fez ter que parar o meu ritmo, trabalhar de casa. E eu, de repente, e essa cobrança da mulher moderna, que trabalha fora, de não sei o que e tal. E de repente eu tô em casa e percebo que a minha casa estava desandando. E que tinha muita coisa para consertar. Além disso, eu percebo prazeres que eu estava perdendo vendo a minha vida passar. E depois disso, hoje, eu não trabalho mais todos os dias aqui na redação. Toda essa parte de produção jornalística com o Cláudio, por exemplo, eu fiz de casa. Então, se eu, mulher empresária e profissional, passei por isso, só que com mulher passam mais a mão na minha cabeça, inclusive se eu decidir amanhã de deixar de lado o empreendedorismo, eu fico imaginando você, Cláudio. Mas você sabe que uma das coisas que eu costumo dizer é que a gente, como homem, a gente acha muito, até romantiza um pouco, acha muito bonita a mulher que para de trabalhar
para cuidar de filho, né? Interrompe uma carreira para cuidar de filho. Você fala, olha que legal, tal. Para as mulheres é super aceito isso, né? Para os homens, que foi o que eu fiz, não é aceito de jeito nenhum. E até fui descobrir depois, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio de vida, né? Trabalho e pessoal, né? Mas até fui descobrir depois que depender financeiramente de alguém também é muito ruim. A gente acha normal, mulher parar, ficar dependendo lá do marido, mas isso é muito ruim. Você, em determinado momento da sua vida, você começa a achar que você está abrindo mão dos teus sonhos, né? E o dinheiro que te faz realizar, né? As pessoas brincam assim, você acha que o trabalho doméstico tinha que ser remunerado? Eu acho que sim. Porque quando você depende de alguém, você pode até realizar pequenas coisas, você está junto ali, mas quando você tem um sonho grande que você quer perceber, normalmente essas coisas grandes custam dinheiro, e aí você não vai ter coragem de pedir esse dinheiro para ninguém. Quantas mulheres passam por essa situação? Inúmeras. A gente, como homem, não precisa passar, não passa e sequer enxerga isso. E sequer enxerga. Vamos fazer um comercial aqui rapidinho, já voltamos aqui com o Cláudio. Você sabe o que é construção de imagem? Venha com a gente e descubra qual é a sua única coisa. De volta aqui com o Cláudio, mas que bacana, né? Você falou, tirou as palavras da minha boca. Uma das coisas que mais me incomodava, já criança, era ter, e meu maior pesadelo era se um dia eu estivesse dependendo do meu marido, né? Uhum. Eu não queria ver isso nem pintada de ouro. Então, hoje eu já consigo me ver de maneira diferente. Mulher. Agora você, o homem Cláudio, qual foi, falamos das dores, né? Essa dor que você falou, que merece o trabalho ser remunerado. Então imagina, a gente tem que pedir pro marido da gente para comprar absorvente. Pois é. Tem que pedir pro nosso marido e ele falar, mas pra que você quer 10 reais? Caramba, eu preciso de 10 reais, me dá. Né? Aí você vai falar, não, é 10 reais pra comprar absorvente? Você tem que dizer, naquele momento, naquela situação, né? Então, assim, a importância de ser remunerado. E de ganhos, o que você, Cláudio, percebeu de ganhos? Quantos anos tinha a sua filha quando você virou dono de casa? Minha filha tinha 3 anos e meio quando a gente foi para Singapura, né? O principal ganho, sem dúvida, foi a descoberta até da paternidade. Eu nunca tinha fritado um ovo na minha vida, de repente parei toda a minha vida e fui viver um pouco em função da minha filha, de cuidar, fui aprender a cozinhar para minha filha, para poder comer mais saudável, né? Enfim, demorou um pouco, até pela cabeça de muito machão. Normalmente a gente, quando é pai, a gente não cai muita ficha, pelo menos na minha geração era assim, né? O pai tem que ser o provedor da casa, a gente tem que trabalhar e botar um prato de comida. O filho você pode até se aproximar, você vai amar, vai gostar, mas se a coisa apertar, tem alguém que vai cuidar no seu lugar, né? Então, eu também achava que era mais ou menos isso. E aí quando eu fui ficar o tempo todo perto da minha filha aqui, eu percebi a importância que eu tinha na vida dela, a importância da gente, né, estar próximo dos filhos e incentivá-los, ensiná-los, enfim, e a importância também que ela tinha para a minha vida, né? Esse foi, sem dúvida, foi o primeiro grande aprendizado em nível pessoal, né? Depois eu acabei extrapolando essa história aqui para começar a explorar um pouco essa desigualdade que a gente tem ainda na sociedade entre homens e mulheres, e aí vieram as outras reflexões de que eu podia ganhar também como ser humano, né? Do que eu podia fazer de melhor, no sentido de ser mais empático com quem é muito diferente de mim. Eu tinha uma tendência, quando era executivo, queria só contratar gente que fosse mais parecido comigo, né? De preferência homem, que tivesse estudado na mesma universidade do que eu, e se torcesse para portuguesa como eu, então já estava contratado. Então, foi uma mudança grande de perceber. De olhar a diversidade. De valorizar a diversidade, de perceber como ela é importante para todos nós. Mais do que isso, da gente perceber que aquele cara que está ali, que é muito diferente da gente, ele tem as mesmas necessidades básicas. Todo mundo tem direito a ter um emprego bacana, a ter comida para colocar na mesa para sua família, de ter uma vida decente, né? A gente achar que a gente tem mais mérito do que os outros. Na verdade, a gente tem mais acesso. E aí eu ficava pensando, poxa vida, já que eu cheguei até aqui e comecei a perceber essas coisas, né? O que eu vou fazer com isso agora, né?
Então, o meu propósito de vida, vamos dizer assim, essa história me deu um propósito de vida maior do que o de cuidar até da minha filha. E eu cuido até hoje, eu moro no exterior ainda para poder ficar perto da minha filha. Ela tem 12 anos e hoje a maior parte dos convites do Cláudio para fazer palestras são aqui no Brasil. Ele estaria ganhando muito mais dinheiro aqui, mas ele opta por curtir o resto da infância dela lá. Não, eu vou curtir até o dia que vai chegar esse dia e falar, pai, sai do meu pé. Eu torço que não chegue. Pra você não sentir a síndrome do ninho vazio. Pois é. Né? Não, O macho do século XXI com a síndrome do ninho vazio. Mas você sabe, as mulheres, né? Todas as mulheres falam isso quando tem filho, falam, sente uma culpa danada, vai sair para trabalhar e larga o filho, né? E eu sou solidário, porque eu também hoje, eu passo às vezes 2 meses no Brasil, ininterruptos, e eu morro de saudade da minha filha, fico preocupado, o coração vai sair do peito. O peito, Cláudio, na hora da amamentação, quando a gente volta a trabalhar, ele sai leite na hora que você amamentava a criança durante um tempão. Olha que loucura. Então, essa culpa não é à toa. Sabe o que aconteceu? Quando eu vim a primeira vez para o Brasil, eu entrei no avião, 1.005 dias com a minha filha, e aí, portas em automático. A hora que deu esse anúncio, eu comecei a chorar. Deu vontade de sair do avião. Mas eu falei, cara, tem que ficar aqui. Mas comecei a chorar, e chorei o voo, lá um pedaço do voo, tinha uma moça americana do meu lado, e eu vi que a moça estava se coçando, ela queria falar, acho que queria dar uma palavra de apoio, né? E aí, ela, no meio do voo, falou, moça, você está precisando de alguma coisa? Tá tudo bem, né? Eu falei, não, tá tudo bem, é que eu tô chateado aqui, que eu tô indo viajar pro Brasil, tô deixando a minha filha com a minha esposa. A mulher, claro que não entendeu nada. Eu falei assim, também não vou explicar, porque eu estou muito sensível agora, mas a verdade é que eu passei aquele voo com o coração apertado. Não vi a hora do avião pousar para perguntar se estava tudo bem. Então, assim, eu me solidarizo. Eu acabei tendo uma chance, se a gente falar da empatia, é difícil exercer empatia, né? A empatia é calçar o sapato dos outros. Mentira, o sapato não é igual, não cabe no seu pé. Mas é você estar aberto para pelo menos perceber que os outros também têm essas dores. Então, até no sentido de empatia, essa história tem tudo a ver, porque eu acabei me solidarizando mesmo com essa coisa do peso que as mulheres têm que carregar, dessa coisa do cuidado, a dupla jornada, né? Aprende desde muito cedo que a mulher é a cuidadora, né? Seja como filha, como mãe, como esposa, a mulher tem que cuidar. Poxa, isso é ingrato demais. Eu precisei ir lá, ficar tomando conta da casa e ver o quanto a minha mulher também, do meu lado lá, estava se esforçando para perceber que isso é muito leve. E o que os machos do século XXI estão te dizendo dessa história? Não, tem muito macho do século XXI. Ainda bem, eu não tenho pretensão de achar que sou o único. Mas, na verdade, esse nome eu achei bacana para chamar a atenção, mas tem muito macho do século XXI. O que a gente talvez tenha ainda por conta do machismo, a gente tem vergonha um pouco de contar quando faz as coisas que são legais, né? Ou que parecem menos masculinas, né? Eu achei tão engraçado. A gente não sai do armário nunca, né? Eu lembrei, falando do Cláudio, eu lembrei do meu marido. Meu marido gostava muito de fazer pão. Ele gosta muito de cozinhar. Um dos hobbies favoritos dele é cozinhar. E quando nós namorávamos, eu cheguei na casa dele e comi alguns pães. E ele não contou que ele fazia os pães. Aí minha sogra me contou escondidinho. Ela falou, ele gosta de cozinhar, mas ele não pode contar pra ele, tá? Aí eu, tá bom. Olha só, que bobagem, por conta do machismo. Tem muito homem que me escreve e dizendo que eles querem contar as histórias, né? Tem orgulho de fazer isso. Tem muita mulher que me escreve e fala, meu marido também assim, fez isso, não sei o que, não sei o que lá. Eu recentemente coloquei um vídeo, contei uma história de que eu quase fui preso quando eu fui levar minha filha num banheiro feminino. Eu precisei parar num banheiro público, não dava para usar o masculino, estava muito sujo, eu entrei no banheiro feminino. Quase fui preso nessa história, não foi no Brasil, foi em outro país. E aí eu contei essa história no vídeo, teve um rapaz que comentou, achei ótimo, porque teve muita gente que passou ali e deu aquela gargalhada, né, do tipo, que história engraçada e tal. E ele escreveu lá, quem deu risada não faz ideia do sufoco que a gente passa quando a gente é pai de uma menina mais novinha que já tirou a fralda e que não tem banheiro para usar. O que a gente faz? Entrega a filha para algum estranho para levar no banheiro? Para uma estranha, no caso. O fato de ser uma mulher entrando com a criança no banheiro não quer dizer que essa mulher não vá abusar ou não vá fazer coisas erradas à criança, porque a gente sempre atribui o abuso e a violência sexual aos homens. Mas existem mulheres tão perturbadas quanto homens, só que não é dito.
porque tem essa imagem desenhada da mulher, né? Eu não que vou a mulher Maria, que a mulher é santa. Não, nem toda mulher é Maria, eu não vou entrar nessa seara, né? Lógico que poderia ter um abuso, mas de qualquer maneira, quem está dentro do banheiro ali também não tem obrigação de cuidar do filho dos outros. E também fica uma situação, como é que fica a mulher lá com o homem que tá. Ela não tem como saber quem vai cuidar de uma criança. Então, mas é isso, né? né? Então eu acho muito legal que alguns lugares já sacaram essa coisa. Então, assim, já tem mais banheiro misto, ou nos shoppings tem os banheiros família, né? Que aí acho você que o banheiro consegue família entrar, é uma delícia. né? E até faço uma pergunta, se você não precisa usar o banheiro família, não usa. Você vai aparecer alguém que vai precisar mais do que você, né? Mas é isso. Então, a coisa de viver determinadas situações, que se eu continuasse lá na minha posição de executivo como eu era, achando que tinha que contratar todo mundo igual, tal, talvez eu continuasse cometendo os mesmos erros. Eu não tenho dúvida que se eu tivesse tido um menino, mesmo vivendo toda essa situação, mas se eu tivesse criado um menino, eu não tenho dúvida que eu não estaria aqui para contar essa história para vocês. Essa história tinha tudo para dar errado, mesmo, porque eu era muito machão, queria trabalhar, enfim, queria cortar os pulsos e tal. Só deu certo, né? Deu tão certo que acabou virando livro, palestra, porque em determinado momento acho que eu tive uma iluminação de me abrir para conseguir enxergar o que eu estava ganhando com a experiência e não só enxergar o que eu tinha perdido. E assim, como Deus manda, né? Ele manda o barquinho e o cara fala, não, agora, manda o outro, né? E você vai recusando tudo que Deus te manda. Deus ainda mandou a Mara para ele, né? A Mara Luque, do canal My News do YouTube, que foi da quem Globo. ajudou ele a projetar esse sonho. Então, assim, por que a gente está contando isso para vocês? Para vocês ficarem atentos, né, ao que o Senhor fala no coração da gente para fazer a diferença. Qual a mensagem que você quer deixar de fechamento já? Como as pessoas fazem para saberem outras informações, comprarem seu livro, convidarem para palestrar? Acho que a mensagem principal é da gente perceber que a gente pode sempre evoluir como ser humano, né? Está aberto às pessoas que cruzam o nosso caminho. Nossa, eu sou grato a Mara, como você falou, mas sou grato a uma série de pessoas até hoje que cruzam o meu caminho e que me fazem aprender mais e que me incentivam, enfim. Eu tenho certeza que se a gente estiver aberto para evoluir, a gente de fato consegue evoluir o tempo todo. E o principal, eu acho que até tem um pouco a ver com a filosofia de budismo, que é de que a gente pode, talvez a gente não consiga transformar o mundo todo, é muito grande, né? Tem muita coisa para mudar, mas a gente consegue sim transformar alguém que está do nosso lado. E se a gente conseguir transformar alguém que está do nosso lado, já vale muito a pena. Pode até ser um filho da gente, enfim, não importa, mas alguém que a gente consiga transformar no sentido de fazer um mundo mais igual e mais justo para todo mundo, não só para as mulheres, né, em relação ao homem e mulher, mas um mundo mais justo para todo mundo. Lembrar que todos nós somos humanos, né? Como é que te acessa? Eu tenho um canal, um blog, que é machodoséculo21.com.br, tem o canal do YouTube, que é também Macho do Século 21, e tem o Instagram. No Instagram não tem o do, é Macho Século 21, @Macho Século 21, você me acha. Obrigado, Cláudio, muito sucesso nos seus planos e sonhos. Passou rápido demais, mas foi muito legal. Eu quero agradecer a toda a nossa equipe, mais uma vez a Flavinha que nos indicou essa pauta, e pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso, para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Valeu!